Decreto da Prefeitura de Ribeirão estabelece que o complexo Morro do São Bento passa a ser uma APA, que é uma área de proteção ambiental de uso sustentável de domínio do município. A medida levanta questionamentos positivos e outros preocupantes. A Prefeitura de Ribeirão emitiu um decreto para determinar que o Morro de São Bento é agora, oficialmente, uma área de proteção ambiental de uso sustentável do município, uma APA. O secretário da Casa Civil explica o que muda com esse novo título para o complexo todo. Existe uma grande discussão já de há algum tempo sobre o uso sustentável do Morro de São Bento, porque obviamente é de interesse de todos que o Morro de São Bento seja utilizado de uma forma sustentável, ou seja, com serviços, acesso à população, atividades culturais, mas que se tenha, obviamente, também a proteção do meio ambiente. Essa regulamentação permite tudo isso. As decisões serão tomadas por uma comissão gestora mista composta pelas secretarias do Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Esporte, Educação Ambiental e Sociedade Civil. Juntas, apresentaram as regras de como usar esses espaços para eventos sem prejudicar a natureza ao redor. Estabelecendo as diretrizes para que os eventos ali realizados, como já está sendo feito. Na verdade, a Secretaria de Cultura tem feito diversos eventos lá no Morro de São Bento, já segundo regras de manejo pré-aprovadas com o Ministério Público e com o próprio Conselho Municipal. Então, isso agora passa a ser centralizado nessa comissão, trazendo, então, diretrizes mais claras para todo mundo. A área de proteção ambiental de uso sustentável inclui o Teatro de Arena, o Municipal, a Casa da Cultura e mais a Cava do Bosque, onde são realizadas várias atividades esportivas e atende cerca de 3.000 alunos, além de ser palco de campeonatos todo fim de semana. O Bosque Zoológico Fábio Barreto também faz parte do complexo, com mais de 700 animais, de 180 espécies e uma reserva de Mata Atlântica com árvores centenárias. Para o advogado especialista em meio ambiente, a medida é importante porque regulamenta o uso dos espaços e existe a possibilidade do município até receber recursos da União voltados à preservação ambiental e investir mais nos locais. Mas terá uma responsabilidade maior com a proteção. Era uma área comum, né? E agora ela foi transformada numa área de preservação permanente. A área de preservação permanente, ela é muito mais protegida, né, legalmente falando. Então agora se torna efetivamente uma obrigação do Poder Executivo, daqui em diante, de cuidar dessa área e não permitir mais que problemas ambientais ocorram. Então agora a Prefeitura assume efetivamente, né, a responsabilidade por cuidar de todos os elementos do Morro de São Bento, como as árvores, como os animais e tudo mais. E a Prefeitura agora pode ser muito mais cobrada, né, pelos órgãos públicos de fiscalização, controle, tutela do meio ambiente, como Promotoria de Justiça, Câmara dos Vereadores e tudo. A Associação Vida Animal é membro do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, e juntos trazem algumas preocupações. Dizer aqui o que o Conselho decidiu em 2020, que foi através de um estudo minucioso, depois de uma audiência pública, então não foi uma decisão aleatória, foi embasada em fatos de que aquele espaço tem que ser uma área de preservação total. Por que preservação total? Porque ali não se pode mexer, ali tem que preservar, cuidar o que tem. Ali é uma área de preservação cultural, ambiental, social e isso tem que ser respeitado. Todo bom administrador, toda boa gestão, ouve os conselhos. E o que eu estou percebendo, que a gente está percebendo, é que quando o prefeito vem com um decreto, ele ignora a voz do conselho, ele ignora a voz da sociedade civil, dizendo que ele vai fazer ali algo sustentável. Nós sabemos como essas coisas funcionam. Nós não somos favoráveis e o Conselho já decidiu. Então precisa respeitar a voz do Conselho. Ali precisa ser um lugar de preservação total, sem nada mais para interferir e destruir aquele ambiente. A área de preservação permanente, assim como todas as áreas ambientalmente protegidas, né, ela precisa ter um uso ordenado, um uso sustentável, né? Isso eu confesso que causa até uma certa preocupação, porque como convivem ali animais, né, com atrações que a princípio
possuem barulho, né, como shows, etc. Então, isso no futuro vai ter que ser melhor analisado, os eventos todos vão ter que ser analisados à luz da proteção ambiental efetiva, né? Se o excesso de ruídos, né, de som desses eventos estiver comprovadamente atrapalhando a vida natural, né, da fauna toda que existe ali, efetivamente que esse uso vai ser restringido tanto com relação à quantidade de decibéis, quanto à frequência de eventos também. Será preciso pensar também nos problemas que existem no Morro do São Bento, como abandono de animais domésticos, principalmente gatos, que é recorrente. Em que momento houve essa preocupação? Nenhuma. Eles só querem explorar a área, eles não querem preservar. E nós estamos falando de preservação. Por isso que a gente não concorda. Não é só a questão da decisão de mexer, colocar alguma coisa ou não. Se essa decisão for tomada pelo conselho, ele provar para a sociedade que é importante, só que ele tem que dialogar. E o que preocupa o governo atual é que não existe diálogo. Ele decreta, ele impõe. Essa é a preocupação. Vamos cuidar das questões básicas. Por exemplo, como tratar a questão do abandono que permanece naquele local e até hoje o município não resolveu esse problema. Isso é vergonhoso. Isso nos preocupa. Ali vai continuar sendo local de abandono de felinos? E tudo certo? É isso que ele devia pensar. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre o abandono de animais no Morro do São Bento, a Prefeitura informou que monitora o local e realiza castrações. Esclareceu ainda que no decreto que instituiu a área de proteção ambiental, o objetivo é que todas as intervenções futuras na área respeitem as disposições legais que asseguram a preservação. Vamos seguir falando mais sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo está José Francisco de Carvalho Ramos, ele que é engenheiro civil, também ambiental. Importante o complexo do Morro do São Bento, em Ribeirão, ter se transformado numa área de proteção ambiental de uso sustentável na sua análise. Bem-vindo por aqui, Zé Francisco. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma coisa que me causa um certo espanto, porque esse decreto, e concordo plenamente com a senhora que falou da protetora animal, ela não teve discussão. E só para lembrar vocês que essa área de proteção ambiental, ela foi criada, pasmem todas as pessoas, em 1988, ou seja, 36 anos se passaram e não foi discutido como o problema de abandono de animais, a questão do barulho que atormenta os animais que estão no bosque, ou seja, para mim causa uma estranheza realmente não se ouvir o conselho e simplesmente, olha, vamos fazer porque é uma coisa, e sem um critério de discussão, haverá problemas porque vai continuar tendo esse abandono de animais e se a prefeitura não tem condição e capacidade para gerir uma APA ou uma APP ou uma área de proteção total, a legislação permite que ela faça parcerias com o poder privado, ou seja, faça como está nas regras que são definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e não dessa forma meio por decreto. Agora, o que se espera é que a Prefeitura faça algo que resolva de vez o problema também que acontece ali e foi apresentado na matéria, que é com relação a esses animais domésticos abandonados, principalmente gato, porque é recorrente. Exatamente. Deveria ter pelo menos um centro de acolhimento com as pessoas que querem desfazer dos animais, para que fosse feita uma coisa decente. É que parece que não se tem essa importância. Que as pessoas que eventualmente não querem mais os seus gatos, principalmente, deixasse ali, foi feito. Eu não vejo esse trabalho de castração como sendo efetivo, porque cada vez mais gatos estão sendo depositados. E não faz parte dessa preocupação, porque quando você fala de área de proteção ambiental, permanente ou total, você tem regras bem definidas, que não pode ter barulho, que tem que ter uma proteção constante. Eu não conheci o teor do decreto, mas decreta-se que agora, depois de 36 anos
vai ter-se uma área de proteção ambiental, não me parece que vai ser uma situação, principalmente não escutando a sociedade. E existe uma preocupação pelo fato da área agora ser de domínio do município. E aí deverá haver regras para que o espaço não seja explorado de uma maneira abusiva. Exatamente, mas existe uma hierarquia quando se diz área de proteção e toda a questão do meio ambiente. Existe uma legislação federal que nós não podemos fazer coisas abaixo do que preconiza a legislação. Ou seja, não é uma pessoa que não seja habilitada simplesmente decretar, olha, aqui vai poder ter food truck tocando a noite inteira e porque isso vai gerar impostos, taxas de licenciamento e simplesmente tem que ter o critério. E o poder público tem que ficar muito em cima, o poder judiciário tem que ficar muito em cima dessas coisas que possam causar desvios, porque está na legislação federal o que deve ser feito. Não pode-se admitir o improviso. José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil e ambiental também. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Boa semana. Igualmente, muito obrigado a todos.